Quero falar, irmãos, sobre a teologia do trabalho, ou uma teologia do trabalho, que é o quê? O modo como a Bíblia encara o trabalho. Espero eu, aliás, não falar nada novo, espero eu falar coisas muito óbvias, inclusive vou ler um verso muito conhecido dos irmãos, está lá em Colossenses 3:23, mas talvez o que pode acontecer conosco nessa noite é olharmos para o nosso trabalho e buscarmos aplicar ele nestas verdades bíblicas tão comuns, tão simples, mas tão profundas. Aliás, as verdades que mais nos mudam, que mais nos transformam, são aquelas simples, né? São aquelas palavras que Deus fala conosco, que você poderia dizer em uma frase, mas que talvez tenha feito uma grande mudança na sua vida. Mas para isso, eu quero te fazer um desafio, para que você pense aí qual é o seu trabalho. E por trabalho, não estou falando apenas a nível oficial. Se você é contratado, se você é CLT, se é PJ, o trabalho lá na empresa. Não, pode ser que você tenha esse trabalho, então é esse aí, né? Mas o seu labor, a sua atividade principal, qual é a sua principal atividade? É cuidar da casa, é trabalhar numa empresa, trabalhar no comércio, é fazer coisas, produzir coisas, né? Atender pessoas, consertar coisas, seja lá o que for. Não sendo atrapalhar, já está muito bom esse trabalho, né? O que é? Aí nós vamos ler, e nós vamos ver aqui 5 características que a Bíblia propõe ao trabalho de maneira geral, e aí você pode aplicar isso ao seu trabalho, ao seu labor, à sua atividade, tá bom? Colossenses 3:23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém? Esse é um texto especial sobre trabalho. O contexto dele é muito especial, aliás, muito doloroso, porque ele está falando aos servos, aos escravos. Eu gosto de lembrar disso, porque ele falou sobre as mulheres, os maridos, relacionamento familiar, filhos, pais, e aí fala dos escravos que servem o Senhor segundo a carne, e a eles é dito: tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Portanto, é uma mudança radical sobre a perspectiva do trabalho, e a primeira coisa óbvia, simples, é que o trabalho é para a glória de Deus. O trabalho é para a glória de Deus. Faço aqui uma aplicação que eu creio já ter falado para os irmãos. Qual que era a mentalidade do antigo Israel, ou a mentalidade bíblica para o trabalho? Eu levei uma espécie de choque quando eu ouvi essa definição, que eu achei maravilhosa, que havia uma palavra lá no hebraico, no original, para descrever o trabalho do sumo sacerdote. Essa palavra é eved, serviço, da onde vem evedim, né, serviço, da onde vem o eved, que é o servo. E essa é a palavra descrita para Jesus, né, nas profecias messiânicas, o servo do Senhor. Eved, o servo, que faz um ebedim, um serviço. O sumo sacerdote faz isso. Mas qual foi o meu choque? Que a palavra para descrever o trabalho do agricultor, quando está falando para a pessoa que planta na terra, quando você fizer esse trabalho, é a mesma. A perspectiva bíblica de trabalho é que todo trabalho é para a glória de Deus, todo trabalho. Mas nós temos uma perspectiva mundana, não é verdade? A primeira delas, gosto de lembrar aqui, é de onde vem a palavra trabalho. E você talvez já tenha lembrado dessa definição. A palavra trabalho, que vem do latim, é tripalium, 3 paus que serviam de tortura. Então, trabalho tem essa perspectiva de tortura para as pessoas do mundo, né? Por isso, por exemplo, o happy hour, né? O happy hour é porque o cara tem a hora feliz. Sexta-feira, 6 da tarde, ele está saindo do trabalho, né? Ou qualquer outra coisa do tipo. Mas, irmãos, além dessa perspectiva de trabalho como uma tortura, o trabalho secularmente, mesmo que você fale assim, não, eu não acho isso, não. Mas mesmo assim, o trabalho de maneira secular, ele é feito apenas visando as coisas terrenas, né? Então eu trabalho por quê? Todo mundo aqui responderia, né? Por que você trabalha? Para ganhar dinheiro, né? Ninguém vai trabalhar de graça, né? Num trabalho formal, né? Por que você faz tal coisa? Bom, normalmente é por dinheiro, muitas vezes é por status.
Pense em alguém que trabalha em algo da fama, né, para ganhar status e, no final das contas, reconhecimento e tudo mais. Então, o trabalho ele não é só visto como tortura, sim, pode ser, mas o trabalho é visto como algo do qual eu tomo os frutos da minha mão para mim mesmo. A minha relação com o trabalho é uma relação que exclui a Deus. Por isso que normalmente a gente pensa assim, igreja é igreja, beleza, agora o trabalho é outra coisa. Não, na visão bíblica, todo trabalho, todo serviço, toda obra, todo labor, toda atividade, todo fruto das nossas mãos é para a glória de Deus. Agora, se você fez esse exercício no começo aí, qual é o seu trabalho? Qual é a sua atividade principal? Seja ela reconhecida formalmente ou não, seja ela dando salário ou não. Essa sua atividade principal está sendo feita para a glória de Deus? Está sendo feita para a glória de Deus? Porque ele deve ser feito para a glória de Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. E se essa palavra serviu para escravos, ela serve para você. Se havia um trabalho que não era digno, que não era honrado, que alguém poderia dizer, esse aí vale a pena murmurar, era o trabalho do escravo. Mas ainda assim, Paulo diz, façam ao Senhor. O seu trabalho serve para a glória do Senhor. A segunda coisa é que o trabalho deve ser feito com excelência. Deve ser feito com excelência. Façam como ao Senhor e façam de todo o coração. Nenhum de nós, irmãos, deve tomar a nossa relação com Deus como uma desculpa para fazer um trabalho mal feito. Então a pessoa talvez não trabalhe direito e diga assim, não, mas é porque o que me importa mesmo é servir a Deus, né? Esse que importa, esse trabalho que eu faço aqui para o meu patrão, não serve para muita coisa. Mas todo o trabalho deve ser feito de todo o coração, como ao Senhor. Se o trabalho, se a perspectiva é que eu estou fazendo ele para a glória de Deus, tudo que eu fizer é feito com excelência. E lembra, um detalhe, né? A palavra aqui é de todo o coração, do qual estou traduzindo para excelência, e não com perfeição. Não somos chamados ao perfeccionismo, a sermos assim, infalíveis, porque nós não seremos. A excelência é dar o melhor de mim naquilo que me cabe. Eu sei que nós ficamos cansados, eu sei que nós não temos todo o tempo do mundo, talvez você não tenha todos os cursos ao qual o seu trabalho, ou todo o preparo que o seu trabalho exige, mas a excelência que lhe cabe, você deve entregar no seu trabalho, na sua atividade. Por quê? Porque é para a glória do Senhor. Por isso que a gente faz de todo o coração. Irmãos, existem recompensas em um trabalho que é feito de todo o coração. Existem frutos que virão somente da excelência. Alguém que faz com excelência, que honra a Deus no que faz, verá uma transformação maior, mais rápida, no ambiente onde está. Aquele que faz com excelência, ele cada vez menos irá murmurar o porquê está fazendo aquilo. Porque aí o foco não será somente na atividade. Pense em alguém que faz um trabalho repetitivo, como pode ser cansativo, né? Uma pessoa que todo dia tem que fazer a mesma coisa. Mas se essa pessoa faz com excelência, ou seja, se ela faz de todo o coração ao Senhor, o motivo de trabalhar não está em fazer aquele negócio repetitivo, mas em fazer o melhor, em fazer para a glória do Senhor. Há uma história de que um senhor trabalhava na roça e ele, todas as vezes que terminava o seu trabalho, ele ficava encostado no cabo da enxada, enquanto seus amigos, seus colegas iam voltando para o caminhão. Os irmãos sabem muito bem como que é isso, né? Voltando para o caminhão lá da pessoa que organizou, pelo menos em Diamante era chamado de gato, quem organizava os trabalhadores da roça, não sei como que é o nome oficial, né? Então voltava para o caminhão, esse camarada ficava um tempinho mais olhando para a roça que ele carpiu o dia inteiro. E as pessoas achavam aquilo muito estranho, mas era um senhor que trabalhava muito bem, fazia um bom trabalho. Até que perguntaram para ele, por que você fica olhando para trás? A gente quer tudo ir embora, né? E você ainda fica dando uma olhada aqui no terreno, enfim, aonde você trabalhou. E ele disse, olha, eu fico aqui no final do meu dia, olhando para o que eu fiz, e louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo meu trabalho, dizendo que é para a honra e glória dele.
Irmãos, quando você faz com essa excelência, o trabalho tem uma outra perspectiva. Só que não é só o trabalho que tem outra perspectiva, é você também. Quando eu e você fazemos com excelência, nós vamos nos tornando mais excelentes. A bem da verdade, irmãos, todo cristão, todo crente de verdade, não precisa ser o número 1, você não precisa ser o melhor de todos em todo momento. Não, isso é perfeccionismo, não é isso. Mas todo cristão deveria ser um trabalhador excelente no seu trabalho. Alguém honesto, alguém confiável. Por quê? Porque ele faz com excelência, ele faz de todo o coração. Todo cristão deveria ser alguém que o seu patrão, o seu colega diz assim, olha, ele não sabe tudo, mas ele está fazendo o melhor. E por quê? Talvez isso poderia instigar nos nossos companheiros, né, quem está perto da gente, uma pergunta, uma indagação, e a gente poderia responder, isso é para a glória de Deus. A terceira coisa sobre o trabalho, é que o trabalho está junto, está alinhado com outra coisa na Bíblia. Sabe com o quê? Com o descanso. Com o descanso. A Bíblia dá ênfase ao trabalho. E vamos começar em quem que é o primeiro trabalhador da Bíblia. Quem que é o primeiro trabalhador da Bíblia? É Deus. A Bíblia começa com Deus trabalhando, Deus criando o mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse tempo de criação tem 7 dias. Aí você fala assim, mas no 7º dia Deus não fez nada. Mas é chamado de dia da criação, que está embutido na criação de modo geral. E essa perspectiva de trabalho e descanso, descanso e trabalho, vai moldando o povo de Deus. O povo de Deus, você sabe, lá no antigo Israel, eles tinham um dia que era o dia do descanso, o Shabat, literalmente descanso. E tinha várias regrinhas para que você não quebrasse e que você pudesse descansar de verdade. Aí a gente olha e fala assim, né, até brincando, né? Ah, mas como que pode, né? Um dia de descanso? Quero ver quem que não ia descansar de verdade, está todo mundo querendo descansar. Mas coloque aí na sua vida, né? Aquela pergunta sobre o seu trabalho, né? Se você faz com excelência, mas agora sobre o descanso. Será que você descansa mesmo? Será que descansa? Porque às vezes o nosso descanso não é descanso de verdade, é entretenimento. Imagina se a gente desse um dia de descanso para o nosso celular. Coitado do meu celular, né? Não tem um dia de descanso. Desde que eu comprei ele, já deve ter uns 3, 4 anos, o coitado não teve um dia de descanso, né? Se você desse um dia de descanso para o seu celular, para a sua televisão, isso seria um descanso de verdade. Por isso, talvez na Bíblia, tinha alguns moldes, algumas regras, para que as pessoas descansassem de verdade. E sabe uma coisa que eu percebi, irmãos? As nossas culturas, elas não sabem ser equilibradas. Ou elas são uma cultura do trabalho, ou uma cultura do descanso. Então você tem algumas culturas, especialmente assim, em algumas tribos, enfim, hoje em dia no Ocidente é muito difícil ter isso, mas que são de pouco trabalho, né? De pouco labor. E outras culturas que contemplam só o trabalho. E é a cultura que você e eu estamos, a cultura do trabalho excessivo. Tem alguns locais em que já é até comum que a pessoa morra trabalhando. Não todo mundo, obviamente, mas não é incomum acontecer isso, de tanto trabalho, de tanta exaustão. Hoje em dia se tornou elogio dizer que você está com alguma dor que veio do seu trabalho, que você trabalhou demais, que olha que, nossa, que pessoa fantástica, né? A palavra, olha só, para você ver como isso vai moldando a nossa cultura. A palavra ambição, que era uma palavra ruim. Se eu falasse para você, você é um ambicioso, talvez há 20 ou 30 anos atrás, você poderia ficar bravo comigo. Hoje em dia é elogio. Fulano é ambicioso, hein? Ah, sim, fulano. Está vendo? É uma cultura que glorifica o trabalho, e não que o trabalho glorifica a Deus. Agora, o trabalho está alinhado com o que na Bíblia? Com o descanso. Sabe por que eu acho que a gente não sabe descansar, irmãos? Por causa que a nossa teologia é fraca. A nossa compreensão de Deus é fraca. Sabe por quê? Quando nós passamos um dia descansando, Deus ainda está no trabalho. Alguém já disse que Deus nos deu 8 horas de sono, para a gente perceber que sem nós, Deus continua fazendo a obra dele. Deus continua. O trabalho ou descanso, ele serve para organizar a gente, para a gente perceber que Deus continua no controle. Nas Escrituras,
o que a gente faz é para a glória de Deus, mas o nosso descanso também é. Eu sei que não é algo muito novo, mas pega essa sua atividade, esse seu labor, esse seu trabalho que você pensou como a sua atividade principal da sua vida, e pense assim, muitas vezes nós imaginamos que se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Se eu não fizer isso aqui, olha, ninguém faz mais. Mas o descanso está aí para provar uma coisa, que na verdade o seu trabalho não é a coisa mais importante que você faz, é sim algo que serve para a glória de Deus. Se você não fizer, Deus vai dar um jeito. Se você descansar, Deus continua no controle. Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Então, quanto mais a gente trabalha e quanto menos a gente descansa, mais a gente acha que está tudo nas nossas mãos. Mas o descanso serve para dizer algo assim, Deus está no controle. Por mais que seja a sua função principal, essa que você faz, ela não é a principal da sua vida, tá? Você pode descansar. A quarta coisa, de 5, então já estamos indo para o final. Acho que se a gente reparar nesse contexto aqui, que é o contexto dos escravos, a gente perceberá uma verdade. O trabalho do escravo era o trabalho mais indigno de todos, o mais indigno. Eu já falei isso, mas eu tenho que frisar. Porque o trabalho, diz o ditado que o trabalho dignifica o homem, mas esse trabalho tirava a sua dignidade. Havia uma discussão, irmãos, para você ter ideia, no mundo contemporâneo daquela época, né, não na Bíblia, mas no mundo daquela época, se um escravo era uma pessoa de verdade. Olha isso, né? Discussão se um escravo realmente tinha valor de uma pessoa. E aí tem um grande pensador, até foi feita uma pesquisa e é dito que ele é o homem mais importante do mundo. Quem fez essa pesquisa disse que ele é mais importante que Jesus, que é o Aristóteles. Com certeza não foi alguém crente que fez essa pesquisa. E o Aristóteles dizia assim, você já deve ter ouvido falar dele, um filósofo muito famoso, que um escravo é metade humano, metade ferramenta. O que isso quer dizer, irmãos? Que um escravo poderia ser chicoteado, que ele poderia ser morto pelo seu patrão, que ele poderia ser maltratado, porque ele não é um ser humano de verdade. Percebe? Aí Paulo vai olhar para esse escravo e vai dizer, vocês servos, obedeçam ao vosso Senhor segundo a carne. E quando vocês fizerem, aí está o 23 do Colossenses 3, façam de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Sabe o que eu percebo disso, irmãos? Que, na verdade, o trabalho é redimido em Cristo Jesus. Quando você faz o seu trabalho para a glória de Deus, por mais indigno que ele possa parecer, e nunca será igual ao trabalho de um escravo, mas por mais indigno que você ache, por menos reconhecimento, por menos salário que seja, quando você faz para a glória de Deus, ele é redimido. O que é redimido? Ele tem um propósito, ele tem um sentido. E aí talvez a gente conecte a isso, por isso que dá para fazer com excelência, porque agora tem propósito. Se você buscar o propósito do seu trabalho no seu trabalho, você nunca vai ter propósito. Eu sei que parece embolado isso, mas eu vou falar de novo. Se você buscar o propósito do seu trabalho no seu trabalho, ele nunca vai ter propósito de verdade, porque não está lá. Lembra aí qual que é a sua função principal? Talvez você diga, eu só faço isso, só faço aquela coisa. E é isso que eu faço pela minha vida toda. Talvez alguém poderia, ou quem sabe todo mundo chega numa hora e se pergunta assim, Senhor, é isso que eu vou fazer da minha vida? Né? Só fazer essa ou aquela função? Mas essa ou aquela função, essa ou aquela atividade para a glória de Deus tem sentido, tem propósito. É isso que Paulo está dizendo, ou está demonstrando aos servos. Se vocês fizerem de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, saibam de uma coisa, vocês receberão do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Esse é o verso 24. No final das contas, quem trabalha para a glória de Deus, o trabalho tem um propósito. Por quê? Porque ele está servindo a Cristo e não aos homens. Olha que coisa maravilhosa. Agora você, quando estiver pregando um prego, você está pregando um prego para a glória de Deus e tem propósito fazer isso. O que você está fazendo, você está gastando a sua vida para a glória de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Aquilo que você fizer é redimido, tem propósito, tem sentido em Cristo Jesus e na cruz de Cristo. E para finalizar, irmãos, há uma verdade bíblica também em que cada trabalho exalta a Deus de uma maneira específica. Cada trabalho. Em Efésios 3 é dito da multiforme sabedoria de Deus, que é demonstrada a todos. Deus
é expressado com seus vários atributos nas Escrituras. Ele é criador, sim, mas Ele é justo, Ele é santo, Ele é fiel. Isso são atributos, qualidades do nosso Deus. E os nossos trabalhos, de alguma maneira, representam esta glória, ou esta grandeza de Deus. Então, você que trabalha na área de artes, por exemplo, se você trabalha ou trabalhará, seja qual for a arte, desde um pintor a um grande artista, ele está demonstrando algo que pode parecer imperceptível ou incrédulo, mas para quem conhece a Deus, está representando a beleza que vem da mão de Deus. Porque se existe beleza, é porque o nosso Deus é belo. Agora, você fala assim, como que Deus é belo? Está falando que Deus é bonito? Sim, existe beleza na santidade de Deus. Você já percebeu que quando o salmista e outros olham para Deus, falam que tem uma beleza em Deus? Que a santidade de Deus é tão grande que é expressada com beleza, né? Quem trabalha na área da justiça deveria, no mínimo, né, deveria trabalhar para representar a justiça de Deus. Então, no final das contas, quem está defendendo uma causa justa diante de um tribunal, o que ele está defendendo deveria expressar a justiça de Deus. Olha, quem trabalha cuidando dos outros, na área de saúde, representa o quê? Algo da cura, da saúde, né? Da vida plena, que só pode vir de Deus. Quer dizer que isso é o próprio Deus? Claro que não. Mas estou dizendo que cada trabalho em específico representa ou exalta Deus de uma maneira específica, né? O nosso Deus é um Deus sábio, um Deus de organização. Se você trabalha com algo que organiza coisas, você também glorifica a um Deus que é organizado, que criou as coisas, que tem os seus tempos próprios, né? E tantas outras coisas. Aqui vai esse desafio para você. Como você pode ver o seu trabalho especificamente glorificando a Deus? Como? Aí você aplique na sua vida, seja em casa, seja na empresa, seja onde você estiver, né? Até mesmo na igreja. Como? Porque cada trabalho exalta um atributo de Deus, algo do próprio Deus. E mesmo que você não ache assim tão rapidamente, você pode ter certeza que a sua fidelidade, que a sua excelência, que a sua honestidade exalta a Deus também. E eu encerro com isso, irmãos. Se nós fizermos ao Senhor de todo o coração e não aos homens, se nós entendermos que o galardão da herança vem do próprio Deus, pois servirmos a Cristo, no mínimo, seremos gente honesta, no mínimo, seremos gente de palavra no nosso trabalho. No mínimo, nós não vamos roubar o nosso patrão. E às vezes, claro, não roubamos do dinheiro, né? Mas no tempo, no serviço mal feito, nós vamos fazer com excelência, porque fazemos honestamente para a honra e glória do Senhor. E aí, o que você consegue aplicar na sua vida? No seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Há uma teologia do trabalho na Bíblia, e por teologia aqui, por mais que possa parecer uma palavra muito estranha, mas tem a ver com o que Deus fala para nós sobre o trabalho. O que eu conheço mais de Deus revela algo mais sobre o que eu faço no meu dia a dia, que eu chamo de trabalho. E que seja assim. Então eu quero orar mais uma vez com você nessa noite, e quero colocar diante do Senhor esse seu trabalho. Quero te desafiar a ser um servo de Deus lá onde você estiver, e se enxergar como um verdadeiro missionário nesse trabalho que você tem. Por isso, eu já quero te convidar a orar pelas suas funções, pelas suas atividades, mas também, se você tem pessoas ao redor do seu trabalho, pessoas onde você convive, que você vai orar também por esses. Portanto, lá no seu trabalho, você também é um missionário, que leva a palavra de Deus, ou o cuidado de Deus, onde você está. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado mais uma vez, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que temos, porque podemos fazer algo com as nossas mãos para a Tua honra e glória, seja em casa, seja numa empresa, onde estivermos, tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Portanto, nos ajuda a fazer com excelência, encontrando o propósito em Cristo, acima até do propósito que o trabalho nos dá. O propósito em Cristo é maior do que o salário que ganhamos, ou do que qualquer recompensa terrena. Senhor, mas nos ajude a enxergar o nosso trabalho como um ambiente onde podemos glorificar o Senhor e sermos missionários, Senhor. Ser gente que glorifica e exalta o Senhor especificamente com o que fazemos, mas também
com o compartilhar da Tua palavra. Senhor, que se nós administrarmos, seja uma administração santa, justa, honesta, se nós liderarmos, que seja também para a Tua honra e glória, onde estivermos, se nós mexermos, Senhor, com produtos, com objetos, que seja algo para glorificar o Teu nome, seja na honestidade, na excelência, no que for, Pai. E eu peço que o Senhor nos levante como pessoas que representam a glória do Senhor onde estivermos, nos lembrando também que não é o trabalho quem faz com que a gente seja feliz, é o Senhor. Mas por isso, o trabalho, o descanso, a labuta, o lazer, tudo isso vem das Tuas mãos e é para a Tua honra e glória, Senhor. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.